Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Eu gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez que este programa, o Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que, pessoal, nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero te convidar a acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra em seu formato online ou verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou, se preferir, entre em contato através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br, ou ainda pelo telefone 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje a nossa entrevista tem como objetivo esclarecer alguns detalhes pertinentes ao momento da escolha da escola do seu filho ou da sua filha, principalmente para os pais de primeira viagem. É a primeira vez na vida que eles estão diante dessa situação. Então é um tema que, no meu ponto de vista, é importante. Ele foi abordado na edição desse mês da revista e a nossa convidada é a psicopedagoga Cristiane Fernandes, que trabalha há mais de 25 anos na área da educação. Ela foi coordenadora pedagógica, ela é formada em magistério pelo Colégio Misericórdia. Pela FMU, ela graduou-se em pedagogia, psicologia e é pós-graduada em psicopedagogia. Sendo assim, Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa Bem Mais Osasco em TV. Obrigada. Perfeito. Cristiane, eu quero que você fique bem à vontade, porque eu sei que, além de você ser experiente na área da educação, você também é mãe e consegue entender as angústias dos pais no momento de procurar aí o colégio para os seus filhos. Então, me diga uma coisa, colégios particulares, né, em especial, qualquer um pode ter um colégio? Ou o que demanda, né, essa oferta do ensino aí? Você diz mais pro dono da escola, pro coordenador ou pro pai? Para a gente ter uma escola, né? Então, o que eu preciso ter para ter uma escola? É assim, hoje em dia a gente tem N escolas por aí. Então o pai tem que ficar muito atento. Por quê? Porque qualquer pessoa que tem uma pedagogia, que tem um curso e que tem, às vezes, até um fundo de quintal, ele Sim. consegue abrir uma escola. Sim. Então, quando você vai escolher a escola para o teu filho, o que você tem que ver primeiro? A estrutura, o alvará de funcionamento dela, se está em dia. Por quê? Não adianta eu tirar o alvará hoje e daqui um ano não renovar, não estar com tudo em ordem para poder continuar com a escola em funcionamento. Okay. Em Osasco, principalmente, a gente até tem algumas escolas que foram fechadas, né, no ano passado por conta disso. Depois legalizaram e conseguiram reabrir. Mas é importante o pai avaliar. Então, a primeira coisa que ele tem que olhar quando ele entra na secretaria da escola é se o alvará de funcionamento está lá, se a vistoria do bombeiro está lá também, porque tudo isso é exigido pela Prefeitura de Osasco. Tá. Então, se a escola não tem isso, alguma coisa de errado ela tem. Já começa errado. Então, eu acho que antes de olhar a estrutura, qualquer outra coisa, ele tem que olhar se a parte dos documentos em relação à Prefeitura de Osasco está tudo correta. Depois disso, a parte de diretoria de ensino, que também é a documentação de todas as escolas que fazem parte da diretoria de ensino de Osasco, tem que estar lá. Então, assim, tudo a escola tem que estar ligada ou com a prefeitura, por estar em Osasco, e a parte de documentação com a diretoria de ensino. Tá. Então, tudo isso é muito importante. Diretoria de ensino é a delegacia de ensino? Isso. Tá. Antiga delegacia de ensino, que hoje é diretoria. Tá. Então, uma coisa tem que andar junto com a outra. Por quê? A escola, ela se construiu, ela tem o alvará de funcionamento que é dado pela prefeitura, certo? A partir desse momento, você dá entrada na diretoria de ensino. Aí, as supervisoras vão com a diretora de ensino, fazem toda a vistoria na escola, para daí aprovar para que ela possa funcionar. Entendi.
Então tem escola que às vezes até tenta, eu tenho a educação infantil e quero colocar o primeiro ano. Só que muitas vezes ela não consegue aquela aprovação. Por quê? Tem que estar de acordo com as normas, tanto da prefeitura quanto da diretoria. Perfeito. Bem, Cristiane, eu imagino que essa pergunta que eu vou fazer, a resposta seja um tanto quanto longa, tá? E como eu já estou no final do primeiro bloco, vamos ver aí como é que a gente conduz. Se fica como lição de casa para o próximo bloco ou se você consegue responder. Na matéria que a gente publicou na revista, a gente destaca alguns sistemas de ensino, tá? Sem entrar no mérito de sistema por sistema, dá uma noção geral para nós o que significa sistema de ensino. Tá? Quando o pai ouve essa colocação, o nosso sistema é o XYZ, o que... Então, é assim, depois que ele viu toda essa parte da escola, de documento e de tudo, aí a gente entra nessa parte de sistema. Tá. Ele viu a parte de funcionamento? Muito bem. Aí agora a gente vai para a parte de sistema de ensino. Então, o sistema de ensino é o que rege como a escola vai trabalhar com aquela criança. Entendi. Então, existem vários. Então, por exemplo, tem o sistema de ensino utilizado através da apostila. Tem aquele através de livro didático. Uhum. Hoje, as escolas estão buscando mais o quê? Apostila, que é o ensino mais livre, onde a criança tem mais tempo para brincar, para se soltar, para depois acontecer a aprendizagem. E existem também escolas, muitas hoje, que trabalham com livros que já se dirigem mais ao ensino tradicional. Então, aí quando o pai vai fazer a escolha do sistema de ensino pro filho dele, o que ele tem que ver? O que eu busco pro meu filho? Então, se eu quero uma coisa assim, o sistema de ensino vai preparar ele muito bem, tanto quanto o livro. Okay. Só que são formas diferentes de se trabalhar. Uhum. Então, o pai tem que ter claro para ele o que ele quer pro filho dele. É o tradicional, uma coisa do jeito que a gente aprendeu? Então, ele vai ter que buscar o quê? O livro. Se ele quer uma coisa mais inovadora, que use mais o construtivismo, aí ele busca a apostila. Tá. Eu, particularmente, hoje, o que eu penso? O livro, eu gosto muito do trabalho com o livro, porque não que a apostila não seja boa, só que depende muito da forma de trabalhar. Uhum. Entendeu? Entendi. Então não adianta eu pegar um sistema de ensino lindo e maravilhoso e a escola onde eu trabalho não souber trabalhar com aquele sistema. Entendi. Bom, eu vou te interromper já. Pessoal, voltaremos já dando continuidade a sistemas de ensino. Não é isso? Voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com a Cristiane, que é psicopedagoga, e nós estamos tentando orientar os pais no momento da escolha da escola. E a pergunta que ficou no bloco de trás é com relação a sistemas de ensino. Então, você estava dizendo que tem a apostila, tem o tradicional. Por favor, fale mais sobre isso e, inclusive, nos esclareça se existe um sistema melhor ou pior, se é que pode ser colocada essa... Não, eu acho que assim, o pai, antes de escolher um sistema de ensino, ele tem que pensar, foi o que eu disse antes, o que ele quer. Porque não dá para falar, esse sistema é melhor que o outro, ou o livro é melhor. Não, o que é importante, o jeito que se trabalha com a criança ou com o aluno como um todo. Por quê? Às vezes o sistema pode ser maravilhoso, só que aquela criança inserida naquele meio, ela não consegue aprender. Tá. Então, o meu filho, de repente, ele consegue aprender melhor com o livro do que com a apostila. Uhum. E a apostila, o que acontece? Na maioria das vezes, quando chega em casa, a criança não sabe nem transmitir o que foi que ela aprendeu naquela lição e tudo. Isso em alguns casos. Tá. Então, o livro, eu acho que ele dirige melhor o que a criança vai aprender, até para os pais poderem ajudar em casa. Uhum. Mas, é o que eu disse, avalie a escola pelo sistema de ensino que ela utiliza, pela forma como ela ensina, porém, o que a gente tem que avaliar na maioria dos casos é a criança que eu tenho na minha mão. De repente, eu tenho uma criança ótima que vai sair bem em qualquer sistema de ensino. Uma outra, com mais dificuldade, eu tenho que analisar para ver, essa criança com o livro, ela sai melhor.
essa outra com apostila. Então, é avaliar a criança. Uma escola muito grande, às vezes, não acolhe uma criança. Uma menor, na maioria das vezes, porque o trabalho consegue ser direcionado. E aí não importa muito o sistema de ensino que você utiliza. O que importa é a forma como você trabalha. Né? Com o sistema de ensino. Perfeito. Me fala uma coisa, ainda com relação ao sistema de ensino, né? Qual é o seu conselho para que o pai faça a melhor opção? Que nem você acabou de citar, temos que observar a criança, o que ela aprende. O pai, por si só, ele consegue? Então, depende da área em que o pai trabalha. E hoje em dia a gente tem assim pais e pais, tem pai mais velho, tem pai mais novo, então é complicado. Se o pai, a área dele não tem nada a ver com a educação, eu acho que ele tem que buscar uma ajuda de um profissional, o profissional indicar que tipo de escola. Que profissional seria esse, Cristina? A psicopedagoga. Tá. Mas no consultório, fazer uma consulta. E aí ela indicar. Por quê? Tem criança que se sai super bem numa escola grande. Tem criança que já não consegue. E quando eu digo criança, é a nossa pequena, da educação infantil, e até o ensino médio também. Porque, às vezes, o ensino médio, ele assusta. Então, não, é apostila, é isso, é aquilo. E o aluno se perde. Então, tudo tratado no individual. E, muitas vezes, o pai sozinho ele não consegue. Então, ele tem que buscar uma ajuda. Principalmente se numa determinada escola a aprendizagem não está acontecendo. Não culpe só a criança. Tá. Às vezes, o problema também está na forma que essa aprendizagem está sendo passada. Que a criança não consegue assimilar. Então, avaliar tudo. Às vezes, você muda a criança de escola e ela consegue melhorar. Tá. Depende do todo. É bem complexo. O processo é complexo. Complexo e difícil. Por quê? Enquanto a gente está falando do filho do outro, é fácil. Difícil é quando a gente está falando do filho da gente, né? Então, uma coisa que é importante também na escolha da escola, independente do sistema de ensino, quando o pai for conhecer a escola onde ele vai colocar a criança, levar essa criança junto. Tá. Para ela conhecer, para ela ver a escola. Porque se a empatia acontecer, já é 50% para ajudar na aprendizagem. Tá. Porque antigamente os pais faziam, os pais escolhiam, os pais colocavam e a gente acabava indo. E hoje é diferente, porque as crianças estão diferentes, né? Sim. Então, deixar com que ela participe dessa escolha também é muito importante. Perfeito. Um outro termo muito usado também nas escolas é a questão de linhas pedagógicas, né? O que é a questão da linha pedagógica? Que explicação você pode passar para nós, leigos? A linha pedagógica, muitas vezes, as pessoas associam também com o sistema de ensino. Exato. Só que o sistema de ensino é uma coisa. A linha pedagógica é a linha que o sistema de ensino trabalha, né? Lembrando que tudo isso tem que estar interligado com o quê? Com a LDB. Tá. Só que é lógico, o pai ele não vai estudar a LDB para chegar lá, né? Então, o que eu digo, eu separo muito assim, a tradicional e a construtivista. Da construtivista, você tira várias outras, que trabalham com a prática para depois acontecer a aprendizagem. A tradicional, não. É o caderno, o livro, o copiar da lousa, bastante lição de casa. Então, a tradicional é essa. A construtivista, não. É aquela onde você constrói o conhecimento. E você tem várias linhas que saem dela. Então, a gente volta na mesma questão. Tem criança que se sai super bem com a linha construtivista, que dela sai as outras, Montessori, todas. Tem criança que já não consegue, que ela precisa do tradicional, precisa da correção, precisa do refazer, do copiar novamente. Então, uma outra coisa também que a gente tem que ficar atenta e analisar se aquele tipo de linha pedagógica é boa ou não para o meu filho. Tá. E com relação à linha pedagógica, cabe também buscar auxílio ao psicopedagogo? Na maioria das vezes. Tá. Por quê? De repente, na primeira escolha eu não busquei, mas eu errei. E tô vendo que alguma coisa não tá dando certo. Aí busque, às vezes, se a escola for bem consciente, ela mesma orienta a mãe a estar procurando essa ajuda. E muitas escolas, assim, que eu digo, vai muito da consciência de quem está trabalhando. Eu tenho uma escola grande, por exemplo. Alguém tem uma escola muito grande e está vendo que aquela criança não está se adaptando. Se o importante para mim é o bem-estar daquela criança,
Eu vou orientar essa mãe a procurar uma escola menor, com um número menor de aluno na sala de aula, para que se possa trabalhar com essa criança. Porque o importante para a gente é a criança ficar bem, né? Claro. Então, eu acho que é uma questão de amadurecer também as escolas. De repente, essa criança não está bem nessa escola, mas na outra ela vai ficar bem. Então, cabe a gente também orientar. É um trabalho multidisciplinar. É um olhar diferente, não é aquele olhar apenas comercial e sim preocupado com o futuro daquela criança. Principalmente porque, assim, tudo isso que a gente está falando é muito tranquilo para uma criança que aprende tranquilamente, que não tem nenhum déficit de atenção. E quando a criança tem? Eu conheço escolas até em Osasco que trabalham como? Com a criança autista, com a criança com alguma síndrome. Então, esse lado também que a gente tem que prestar bastante atenção. Porque é o que eu digo, trabalhar com a criança que só tira 10 e que é tudo certinho... Agora, a gente tem que avaliar como aquela escola trabalha também com as crianças com dificuldade. Entendi. Se ela exclui ou se ela inclui. Bem, eu vou te interromper. Pessoal, a gente volta já já. Estamos de volta. Olá, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com a psicopedagoga Cristiane. Nós estamos falando sobre cuidados no momento da escolha da escola para o seu filho, né? E nós estávamos no bloco anterior falando sobre a questão das linhas, as várias linhas pedagógicas. Então, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: qual a importância da linha pedagógica para a formação da criança? É muito importante, porque tem criança que ela começa na educação infantil e vai até o ensino médio numa mesma escola. Então, a linha pedagógica, seja ela qual for, ela sendo bem trabalhada, ela vai deixar com que essa criança se saia bem em qualquer situação. Então, a linha pedagógica ela é importante, sim, só que a forma como a escola conduz isso é mais importante ainda. Perfeito. Aquela pergunta que eu fiz com relação ao sistema de ensino. Tem uma linha melhor ou pior? Não, eu acredito assim, qualquer uma também, se bem trabalhada, é boa. Mas quando a gente vai escolher a escola para o nosso filho, a gente tem que ter em mente o que eu quero para o meu filho. Eu quero uma escola tradicional, então selecionar somente escolas que trabalham com o tradicional. Eu quero uma coisa mais aberta, mais construtivista, eu vou estar buscando escolas nesse sentido. Perfeito. Porque a gente tem para escolher, né? Aí eu te pergunto assim, para fechar a questão da linha pedagógica, tem algum conselho para escolher a melhor linha pedagógica ou fica a critério do pai em função do que ele quer para o filho? Eu fico nessa resposta, porém, assim, eu não posso deixar também de dar a minha opinião. Por favor. As escolas procuraram abrir demais. Então, assim, vamos para a apostila, vamos sair do tradicional, porque o mercado buscava muito isso. Hoje, eu acho que o mercado está voltando atrás e buscando o tradicional. Por quê? Abriu-se demais a educação e meio que se perdeu. Então, hoje, a diretriz está se voltando para quê? Vamos voltar para o tradicional, para ver se aquela criança aprende, porque é o que eu digo para as mães da escola onde eu trabalho. Nós aprendemos como? No tradicional. E aprendemos bem e nos saímos bem em qualquer que seja a situação. Sim. Então, eu uso esse raciocínio. Só que não estou dizendo que a construtivista não é boa. Sim. Mas eu ainda acredito na educação tradicional. Lógico, hoje não dá para você ser 100% tradicional. Você tem que pegar o que tem de bom possível, também, né? No construtivista. Mas a base, ao meu ver, tem que ser a tradicional. Mas acaba que no final a decisão acaba voltando para o lado pessoal, né? Cada um de nós tem uma expectativa, tem um anseio, enfim, é por aí. E às vezes o pai vai querendo uma escola construtivista, por exemplo, mas ele chega numa tradicional e ele é tão bem acolhido e ele acaba ficando. Porque esse lance da empatia é muito importante para a mãe, para o pai e para o filho. Porque foi o que eu te falei no início, é multidisciplinar, né? Então não dá para a aprendizagem acontecer só o aluno e a professora. Sim. Precisa de todos. Sim. E todos precisam estar bem. Perfeito. Bem, Cristiane, eu vou te interromper um pouquinho e já volto em você. Pessoal, na revista nós temos a definição de alguns sistemas de ensino
definição de algumas linhas pedagógicas. Eu vou abrir mão de não falar sobre esses sistemas e essas linhas, para aproveitar um gancho que a própria Cristiane citou aqui, que são as escolas voltadas para os alunos especiais. Então, o que você pode recomendar para pais de crianças especiais? Então, até pouco tempo, em Osasco, a gente não tinha escola com esse tipo de trabalho. Então, o pai chegava com uma criança, com qualquer que fosse a dificuldade, a escola já dizia, não tenho vaga, a gente não trabalha, não incluía essa criança. Hoje eu já acho que isso melhorou muito. Mas por que eu me preocupo muito com essa parte? Porque eu me coloco no lugar. Então, eu imagino você chegando com uma criança que precisa de uma atenção especial numa escola e não tendo. Então, o pai que tem uma criança com dificuldade, seja ela qual for, ou alguma síndrome, algum déficit de atenção, ele tem que colocar essa criança na escola, acompanhar. Lógico, ter o trabalho de outros profissionais também, mas a escola também precisa acolher. Por quê? É muito tranquilo você trabalhar com aquela criança que é tudo bem, só tira nota 10, nota 9. Agora, aquela que tem dificuldade é muito complicado. Então, é uma das coisas que eu procuro trabalhar isso com as minhas crianças. Então, se chega alguém na escola onde eu trabalho com essa dificuldade, eu recebo crianças até indicadas por outras escolas. Então, comigo não está dando certo, mas vai para a escola e tenta fazer um trabalho lá. E a gente consegue. Então, isso eu acho muito importante. Então, avaliar também se a escola que você está colocando o teu filho, que está com tudo em ordem, também acolhe as outras crianças. Isso já é um ponto muito positivo para a escola, porque a visão dela com certeza é outra. Perfeito. É buscar trabalhar com o diferente. Trabalhar com aquilo que está bom é fácil, né? E é interessante isso que você está colocando, porque além de trabalhar a criança diferente, trabalha a criança normal, a questão da inclusão. E com certeza, né? Da aceitação do diferente. Se o professor daquela escola trabalha a inclusão, ele trabalha muito melhor com aquelas outras crianças. Porque a formação, o jeito dele já vai ser outro. Então, o olhar dele para a criança também vai ser especial, para qualquer uma delas. Então, com certeza, os profissionais daquela escola também são diferentes. Porque elas têm que acolher. E a acolhida é fundamental no processo da aprendizagem, né? Com certeza, com certeza. Então, e é um grande diferencial. Perfeito. Bem, Cristiane, esse tema que nós estamos abordando, ele é extremamente rico. Tenho certeza que você tem muita informação para nos passar, mas o meu programa ele é muito curto. Então, assim, bem rapidinho, que conselho especial você pode dar para os pais nesse final de ano aí, nesse momento de mudança ou procura de escola? Então, esse momento eu sei que ele é muito difícil, mas o pai tem que olhar tudo isso que eu falei da parte de documentação, tanto de prefeitura quanto de diretoria de ensino, avaliar a estrutura da escola, ver como são os funcionários daquela escola. Então, a parte física, tudo isso é importante. Avaliar o sistema de ensino, que metodologia aquela escola utiliza, avaliar um todo. Mas se atentar assim também se está se sentindo bem naquela escola, como eu sou recebido, se eu preciso marcar horário para ir visitar. Por quê? Eu, como mãe, eu já fui visitar uma escola e eu tinha que marcar horário e não podia chegar de surpresa. Aí então, maqueia tudo. Por que será? Eu acho que o pai tem que chegar a hora que for, é horário de intervalo, mas eu quero conhecer, porque é lógico, no intervalo está todo mundo brincando, mas é o dia a dia da escola. Então, perceber se a escola é transparente e o profissional com quem ele conversar lá também, se ele é transparente. E isso a gente consegue perceber numa primeira conversa. Com e certeza. Aí, escolher a escola. O valor é importante, ele é importante também. Mas antes de qualquer coisa, sentir o que aquela escola tem para passar para o meu filho. De valor e de tudo. Aí depois a gente vê a parte financeira. Perfeito. Bem, Cristiane, agradeço imensamente a sua participação, mas eu tenho que me despedir de você e do pessoal de lá de casa. Com isso, pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez quero agradecer o prestígio e a audiência e convidá-los para o programa da próxima semana. Até lá, pessoal!